O caso da fortuna deixada por Augusto Liberato ganha um novo capítulo. Tem circulado no mainstream a notícia de que um suposto filho do Gugu, de 48 anos de idade, apareceu e quer reivindicar os seus direitos como filho. Consequentemente, parte da herança deixada pelo apresentador, que pode somar R$ 1 bilhão. É muita grana, né? O Ricardo diz que é filho de Gugu, que tem os traços do pai e exige um exame de DNA para poder comprovar o seu grau de parentesco. Recentemente ele deu uma entrevista contando todos os detalhes e é sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. 21 de dezembro de 2019, o Gugu tira alguns dias de férias e vai para sua casa lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele fazia isso com frequência. Ao tentar trocar por conta própria o filtro do ar-condicionado no sótão da residência, o Gugu cai de uma altura de mais ou menos 4 metros. O apresentador é levado às pressas para a UTI. 2 dias depois de sua entrada no hospital, a notícia que pegou todo mundo de surpresa. Gugu morreu aos 60 anos de idade. Após essa tragédia, começaram então as brigas judiciais dos herdeiros do apresentador para ver quem que tinha direito ao que aí, né, da fortuna deixada por ele. A princípio, Gugu teria 3 filhos: João Augusto Liberato, Sofia Liberato e Marina Liberato. Porém, nos últimos dias tem repercutido uma notícia sobre o aparecimento de um suposto 4º filho do Gugu. O nome desse senhor é Ricardo Rocha, de 48 anos. Ou seja, esse seria então o primeiro filho do apresentador. Ao que parece, ele notificou a família de Gugu Liberato pedindo o reconhecimento da paternidade. Essa notícia pode provocar uma reviravolta na partilha de bens de Augusto Liberato, que até hoje dá o que falar. São diversos herdeiros querendo a fortuna do finado apresentador. Ricardo concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular para conseguir reivindicar os seus direitos como o 4º filho de Gugu. Ou melhor, como o primeiro, né? Já que ele é o mais velho. Eu fico imaginando, né, se isso for verdade, como os outros filhos do Gugu devem estar putos, né? Já que tinha treta até entre eles mesmo por conta aí da herança do pai, né? Outros parentes, quem ficou lá no testamento e tal. E agora do nada aparece mais um filho para rachar esse pote de ouro. Enfim, né, o Ricardo ele é dono de uma empresa que vende carros de luxo e blindados. O empreendimento está sendo inclusive processado por um cliente por conta de uma dívida vinculada a um dos veículos vendido pela loja. Mas isso não vem ao fato, tá? O Rocha ele é filho de mãe solteira, uma imigrante nordestina que desembarcou em São Paulo aí em busca de novas oportunidades. Otacília Gomes da Silva. Ela iniciou a sua vida trabalhando como empregada doméstica. A mulher teria conhecido o Gugu por volta aí de 1973, no bairro de Perdizes, em São Paulo, numa padaria que ela costumava frequentar, né? Ela tinha 28 anos e é apresentada então a Augusto Liberato, que na época tinha somente 14 anos, olha só. Parece uma relação bem improvável. É dito que eles começaram então uma amizade, porém foi evoluindo para algo mais íntimo que acabou resultando numa gravidez. Ia diariamente na padaria buscar pão para a família que ela trabalhava. E encontrava com ele algumas vezes lá. E começou uma amizade que se tornou uma paquera, até rolar um flerte entre eles. Rocha diz que sua mãe contava essas histórias de como teria conhecido seu pai. Gugu trabalhava numa imobiliária como office boy. A relação do casal improvável teria durado menos de 1 ano. Nesse meio tempo eles teriam tido somente 2 vezes relações íntimas. Essa paquera teria acabado na virada do ano, quando a mãe de Ricardo teria ido viajar com a família no final de ano. Eles então se distanciaram, né, ela e o Gugu, e aí pararam de manter o contato. Na volta da viagem, a imigrante nordestina teria então descoberto a gravidez. Quando descobre a gravidez, Otacília não tem mais contato com o Gugu. Ela foi à procura na padaria. E chegando na padaria, os rapazes que trabalhavam lá informou que ele não estaria mais trabalhando aqui, ele não estaria indo mais lá, que ele tinha saído de onde ele trabalhava. Otacília nunca teria contado a Gugu sobre a gravidez, nem durante e nem depois. Rocha teria descoberto que o apresentador era seu pai quando tinha em torno de 10, 12 anos de idade, após a sua mãe contar. Ela falou que meu pai era uma pessoa da televisão. Ela falou que não tinha dúvida nenhuma.
como ela não tem até hoje. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida. Ricardo conta que na sua infância foi extremamente difícil, eles não tinham dinheiro nem para pagar aluguel, água, luz, chegou até mesmo a passar fome e a dormir na rua. Eu fui despejado inúmeras vezes, que não tinha condição de pagar um aluguel. E eu não tinha para onde ir. Questionado sobre não ter procurado o Gugu enquanto ainda estava vivo, Ricardo diz que se arrepende, que não procurou antes porque tinha receio, não queria toda essa exposição que ele está sofrendo. Até onde se sabe, o apresentador não tinha ideia da existência desse suposto, então, quarto filho. Agora, quase 4 décadas depois, Rocha quer uma decisão, um exame de DNA para provar que o que ele está dizendo é verdade. Em 2019, o Ricardo entrou com uma ação na justiça com um pedido de investigação de paternidade. Ansioso para fazer o teste, o DNA. Eu não vejo a hora de chegar esse momento, que é o momento que eu espero praticamente a minha vida. As duas filhas de Gugu, a Sofia e a Marina, a princípio não se opõem a fazerem o exame de DNA. Muitas pessoas estão dizendo que ele seria um aproveitador, né? Que está querendo aí se dar bem financeiramente. Ricardo, você se considera parecido com ele? Com certeza. O que as pessoas se dizem? Dizem que eu tenho traços dele. Os traços deles eu tenho. Você já ouviu isso muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Bom, eu desisto. Se isso é legal, agora eu desisto. Não faço parte desse mundo. Vou pra casa me matar. Bom, eu, sinceramente, até acredito no que ele diz. Isso quer dizer que ele é filho do Gugu? Não, só com o DNA, né, que a gente vai ter certeza disso. Eu acredito que ele acredita que realmente é filho do Gugu, né, até mesmo porque caso ele não seja, o exame vai comprovar e ele sairá como de fato as pessoas estão pensando, como uma pessoa que tentou se aproveitar aí da morte do Gugu para conseguir bens materiais. Então eu não acho que ele correria esse risco à toa, né, que pode ser provado através do teste de DNA. De toda maneira, a gente vai ter que aguardar até que seja concluído esse exame, né, e comprove de uma vez por todas se o Ricardo é filho do Gugu ou não. Se caso ele for, eu não acredito que os outros filhos e os outros herdeiros, né, do Gugu vejam isso com bons olhos, né, afinal de contas, apesar de ser legítima a luta dele pelos bens do pai, né, caso seja comprovado o parentesco, aos olhos dos outros filhos de Gugu, é somente uma pessoa estranha, né, que apareceu ali meio que do nada para eles racharem a fortuna do pai. Por isso eu não acredito que eles ficariam felizes por, de repente, descobrirem que possuem um irmão de 48 anos de idade. Enfim, essa é a minha opinião, né? Eu quero saber a sua. O que você acha disso tudo? Você acredita que o Ricardo é realmente filho do Gugu? Com certeza. Acha que ele tem realmente os traços do apresentador, como ele diz? E se você tá vendo esse vídeo no futuro, saiu o exame de DNA, e aí, ele é ou não é? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então para não perder nenhum, se inscreve e deixa o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento. Até o próximo, tchau!